a nova chapa democrata na sua primeira entrevista. Olá a todos. Na última corrida para o dia da eleição, suas prioridades para o país. O que vocês fariam no primeiro dia? As perguntas difíceis. Por que vocês não tomaram essas medidas até agora? Os eleitores podem acreditar em vocês? Vocês nunca interagiram com Donald Trump? E aquela ligação de Joe Biden? Acho que é muita informação, né? E suas opiniões sobre as imagens da campanha? Eu não sei como pai se eu poderia ter imaginado. Com dias até as eleições, até o dia de definição da corrida pela Casa Branca. A entrevista exclusiva começa agora aqui na CNN. Boa noite, estamos ao vivo de Savannah, Georgia. Eu sou Dana Bash. Entre uma série de conflitos, vamos sentar com os candidatos à presidência e vice-presidência aqui num café em Geórgia. Vocês vão ver nossa entrevista exclusiva em sua completude. A candidata à presidência vão responder as nossas perguntas. Thank you. It's good to see you. This is not where Vice President Harris thought she would be. Não era aqui que a vice-presidente pensou que estaria. Nós vamos para a Geórgia, não é? Uma indicação à presidência somente meses da eleição, depois de um debate lamentável. Finalmente nós derrotamos Medicare. As pessoas no seu próprio partido estão se perguntando se o presidente Biden devia se... Foi um começo lento, mas é um final muito forte. Decidi que o melhor caminho é passar o bastão para a nova geração. O que normalmente leva anos de planejamento se realizando em poucas semanas. Tim Walz. Após uma convenção histórica em Chicago, em nome de todos, cuja história só poderia ser escrita na melhor nação da Terra, eu aceito sua indicação para ser presidente dos Estados Unidos. A chapa Harris-Walz está seguindo à frente com a campanha mais curta da história. As pessoas estão muito otimistas. Nós nos juntamos aos comícios enquanto eles visitavam a Geórgia, apenas 68 dias do dia da eleição. Vice-presidente, governador, muito obrigada por sua presença e por trazerem o ônibus do comício. Na última vez, agora você tem a chance de criar o seu argumento para os eleitores. Os eleitores querem saber quais são seus planos. Se for eleita, o que a senhora fará no primeiro dia na Casa Branca? Bom, há algumas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, uma das minhas maiores prioridades é fazer o que a gente pode para apoiar a classe média. Quando olhamos para os desejos, as ambições do povo americano, eu acho que as pessoas estão prontas para um novo caminho à frente, de uma forma que as gerações do passado elas tiveram muito otimismo, muita esperança. Eu acho que na última década nós tivemos no ex-presidente alguém que trouxe uma agenda e um ambiente que
acabava diminuindo, né, a força de quem somos como americanos, dividindo o nosso país. E eu acho que as pessoas precisam virar a página nisso. Então, o que a senhora faria no primeiro dia? Olha, o meu plano, eu acho que é começar com a economia da oportunidade. Nós temos várias propostas nesse sentido, que é baixar o preço dos produtos do dia a dia, lutar pelas empresas pequenas, as famílias, então melhorar o crédito fiscal para as famílias. Então, para que as famílias tenham também crédito para os filhos e investir para que as famílias possam investir em habitação. Há muitas coisas a se fazer no primeiro dia. E para o senhor? Eu estou feliz com essa agenda, como ela disse, a ideia de inspirar o país sobre o que pode ser. E acho que todas essas propostas da candidata, acho que ajudam nisso. Inclusive, os créditos fiscais, nós fizemos isso em Minnesota, nós temos parceiros para isso. Eu acho que seria incrível o que nós poderíamos fazer. A senhora falou da economia de oportunidades e sabemos que muitos americanos hoje estão com dificuldades. Há uma crise de poder de compra. Uma das questões da sua campanha é: vocês não vão voltar atrás. Mas o que você diria para os eleitores que querem voltar atrás em termos da economia? Porque as compras custavam menos, a moradia custava menos quando Donald Trump era presidente. Bom, vamos começar com o fato de que quando Joe Biden e eu assumimos o governo, no auge da pandemia, nós vimos que 10 milhões de empregos foram perdidos. As pessoas a gente olhava para aqueles números, enfim, havia centenas, chegando a morrer milhares de pessoas num dia. Então, e muito aconteceu por uma falha de administração durante a crise. Quando nós chegamos, nossa maior prioridade era resgatar a América. Hoje, nós sabemos que a inflação está abaixo de 3%. Muitas das nossas políticas trouxeram uma realidade para a recuperação de americanos mais do que qualquer outro país no mundo. Mas você tem razão, os preços, especialmente para a cesta básica, estão muito altos. E nós precisamos baixar o preço da cesta básica. Por exemplo, nós temos a questão do aumento forçado de preços. Nós precisamos do crédito fiscal para ajudar famílias jovens, para que ajudem as crianças a estudar. E precisamos diminuir o custo da habitação. A minha proposta inclui um crédito fiscal de $25 mil para quem compra seu primeiro imóvel, para que as pessoas possam fazer um pagamento de entrada, possam fazer essa entrada e depois consigam. Então para que conquistem isso. Bem, a senhora é vice-presidente há 3 anos e meio. Essas etapas, por que elas não foram feitas já? Bom, em primeiro lugar, nós primeiro precisamos nos recuperar como economia. E temos muito orgulho de termos feito isso, de baixar a inflação a menos de 3%. O trabalho que fizemos para baixar o teto do preço da insulina a $35 para idosos, o Donald Trump falou que está tentando negociar o Medicare, ele nunca fez isso. Nós fizemos isso. E ao viajar no estado da Geórgia, no país, o número de pessoas mais velhas que foram beneficiadas é imenso. Eu estive em Nevada recentemente e uma avó mostrou os recibos dela. Antes que a gente ter baixado o teto do preço, ela gastava centenas de dólares, até milhares de dólares para a insulina. E agora ela não tem isso. A senhora mantém que os Bidenomics, né, a economia de Biden é um sucesso? Olha, eu acho que nós queremos baixar o preço de remédios, inclusive medicamentos prescritos, e nós fizemos isso com a insulina. No primeiro ano já, nós conseguimos também baixar o crédito fiscal para famílias. Quando fizemos o que fizemos investindo no povo americano e trazendo mais indústrias para o país, nós criamos mais 800 mil empregos na manufatura. Trouxemos empresas de volta ao país. Nós conseguimos melhorar a cadeia de suprimentos e não confiando em governos estrangeiros. Nós estamos trazendo algo para ajudar o trabalho das famílias americanas. E é um bom trabalho, e foi um bom
bom trabalho. Eu queria esclarecer as suas posições sobre algumas políticas essenciais. A energia é uma delas. Quando a senhora estava no Congresso, a senhora apoiou o Green New Deal. Em 2019, a senhora disse: não há dúvida de que eu sou a favor do banimento do fracking, que é algo muito importante, inclusive num estado muito importante como Pensilvânia. A senhora ainda quer banir o fracking? Não, eu continuo no mesmo estado que eu estava em 2020. Como vice-presidente, eu tive a mesma posição e manterei essa posição. Em 2019, eu creio, num town hall, a senhora a pergunta foi se a senhora se comprometeria e a sua resposta foi: sim, eu me comprometeria a banir o fracking. E isso mudou durante a campanha, então? Em 2020 eu deixei muito claro, em 2024 eu não mudei minha posição. Eu mantive minha palavra e manterei minha palavra. O que fez a senhora mudar de posição na época? Eu quero esclarecer, meus valores não mudaram. Eu acredito que é muito importante que a gente leve a sério o que devemos fazer para segurar para pensar na crise climática como algo sério. Nós podemos fazer, olhando o que a gente já fez, por exemplo, a lei de redução da inflação. Nós reduzimos algo que vai significar trilhões de dólares nos próximos anos, investindo na energia verde. E com isso, nós criamos mais de 300 mil empregos para a energia limpa. E como a minha experiência como vice-presidente, nós podemos fazer isso sem banir o fracking. Eu acho, e eu consegui fazer isso sem usar o voto de Minerva como vice-presidente. Então, eu sou muito clara nisso. Tem alguns dados políticos ou algum tipo de política que fez a senhora perceber isso? Olha, nós podemos crescer e podemos melhorar e trazer uma economia muito forte, verde, sem banir o fracking. Muito bem, uma outra questão é a imigração. Como vice-presidente, a sua tarefa era lidar com as questões de imigrações na fronteira sul. A parte norte da América Central, né? Isso, a parte central da América e a fronteira sul dos Estados Unidos. Durante o governo, houve números recordes de imigrações ilegais. Por que o governo esperou 3 anos e meio para implementar restrições de asilo? Bom, primeiro, as causas primárias, como eu fiz como vice-presidente, resultou em sérios benefícios, como investimentos históricos em empresas americanas naquela região. O número de imigrantes vindo daquela região, na verdade, foi reduzido desde que começamos esse trabalho. Mas eu gostaria de deixar algo claro. Joe Biden e nosso governo, nós trabalhamos com membros do Congresso na questão da imigração e em questões que foram muito importantes para a segurança do povo, porque trata da fronteira. E com esse comprometimento bipartidário com o Congresso, nós conseguimos montar um projeto de lei que nós apoiamos, que eu apoiei, e Donald Trump soube desse projeto de lei e que iria contribuir para manter a nossa fronteira segura. Mas ele achava que isso não iria ajudá-lo politicamente. E ele falou para os seus colegas no Congresso, e ele acabou matando esse projeto de lei. E seria um projeto de lei que colocaria mais 1.500 agentes de segurança na fronteira. E eu sei porque eles trabalhavam nisso sem parar. E 1.500 agentes a mais ajudaria muito a fronteira. Isso nos permitiria ajudar a não entrar mais fentanil no país. Nós sabemos de tantas comunidades que são arrasadas pelo fentanil. E isso trouxe muita dor. Então, a senhora apoiaria essa legislação novamente? Eu acho que se isso vier de novo para mim assinar, eu vou assinar na hora. Mais uma pergunta sobre o que a senhora disse em 2019, quando concorreu.
A senhora, quando questionada sobre a fronteira ser descriminalizada, a senhora ainda acredita nisso? Eu acho que deve haver consequências. Nós temos leis, elas devem ser seguidas, devem ser aplicadas, e elas devem ser aplicadas a pessoas que atravessam ilegalmente. Vamos ser claros, nessa corrida presidencial, eu sou a única pessoa que já processou criminosos transnacionais que traficavam pessoas e drogas e armas. Eu sou a única pessoa que serviu como procuradora, como promotora-geral, como agente da lei. E eu farei isso. Eu reconheço o problema. Em geral, como os eleitores deveriam perceber algumas das mudanças que a senhora fez, algumas explicadas aqui, em suas políticas? É porque a senhora tem mais experiência e tem mais conhecimento sobre as questões? É porque estava concorrendo pela presidência nas primárias democratas? E agora esses eleitores devem ficar mais confiantes de que essas são suas políticas daqui para frente? Olha, Dana, eu acho que o aspecto mais importante e significativo da minha perspectiva política, das minhas decisões, é que meus valores não mudaram. Você mencionou o Green New Deal, o Acordo Verde. Eu sempre acreditei, e eu trabalhei nisso, que a crise climática é real, que é uma questão urgente e que devemos aplicar métricas e seguir os prazos determinados. Nós fizemos isso com a Lei de Redução da Inflação. Nós estabelecemos metas para os Estados Unidos e, por extensão, para o mundo, sobre atingir certos padrões para uma redução de emissões de gases de efeito estufa. Para ser um exemplo, esse valor não mudou. Meus valores em relação à proteção da nossa fronteira, esse valor não mudou. Eu passei 2 mandatos como promotora-geral da Califórnia, processando organizações criminosas transnacionais, violações das leis americanas sobre o contrabando ilegal de armas, de drogas, de seres humanos. Meus valores não mudaram. Essa é a realidade e, como 4 anos de vice-presidente, um dos aspectos mencionados aqui, ao viajar pelo país, muito pelo país, eu estou aqui na Geórgia, eu já estive aqui na Geórgia 17 vezes desde que me tornei vice-presidente, só na Geórgia. Eu acho que é importante ter um consenso e é importante encontrar um lugar em comum para o entendimento, para resolver problemas. Sobre isso, então, muitos republicanos falaram na convenção. A senhora nomearia alguém para o seu gabinete? Sim. Acho que ninguém em particular. Eu acho que faltam 68 dias para a eleição. Eu não estou colocando o carro na frente dos bois. Mas eu faria sim, acho que é muito importante. Eu passei a minha carreira incentivando a diversidade de opinião. Eu acho que é importante ter pessoas na mesa quando decisões grandes estão sendo tomadas, com pessoas com visões diferentes, experiências diferentes. Eu acho que seria benéfico para o povo americano ter um membro do meu gabinete que fosse republicano. Esse foi o começo de nossa conversa ampla. E nós temos detalhes nunca antes compartilhados sobre a alegação que mudou tudo entre o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris. Eu estou curiosa a respeito do presidente Biden. Quando ele ligou e disse que estava saindo da corrida, como foi isso? Ele endossou ou você pediu pelo endosso? Era um domingo. Eu acho que eu vou dar muita informação. Bom. Não tem isso aqui. Eu perguntei sobre as controvérsias, sobre a escolha para a chapa. Governador, o país está começando a conhecê-lo. Então, eu quero perguntá-lo sobre como o senhor descreveria seu trabalho na Guarda Nacional. O senhor disse que portou armas na guerra, mas que nunca esteve exatamente numa zona de guerra. Isso foi um contrassenso? Daqui a pouco a gente volta com a continuidade da entrevista pela CNN, primeira entrevista da Kamala Harris com o vice também. A gente volta agora a conversar com o nosso analista de internacional, o Lorival Santana, para os destaques desse primeiro bloco da entrevista, Lorival. Ela citou tocando no ponto-chave que foi a classe média e preço dos alimentos, né, Lorival? Tem toda a razão. Esse é o ponto crucial dessa eleição, não é? Esse é o grande calcanhar de Aquiles
dos democratas, sem dúvida. A inflação chegou a um recorde em 2022, meados de 2022, quando bateu em 9%, e em parte isso foi por causa das medidas que o Joe Biden adotou para dar liquidez à economia e para ajudar os trabalhadores, as pessoas mais pobres, com cheques. Tinham cheques de $1.400 mensais e tal, ajudar as famílias naquele contexto da pandemia, né? E aí veio também a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, o choque de preços de energia por causa das sanções contra a Rússia e o próprio descompasso econômico entre oferta e demanda, mais demanda do que as indústrias sendo capazes de retomar a produção e a oferta, né? Então, esses três fatores levaram a isso. Desde então, a inflação que bateu em mais de 9%, hoje está em 3%, mas os preços ficaram lá em cima, não houve deflação, os preços não caíram. Então, é sobretudo alimentos, também remédios, né, e a parte de moradia, porque para combater a inflação, o Banco Central elevou os juros e isso teve impacto sobre as hipotecas, e aí também sobre os aluguéis, consequentemente, e sobre bens duráveis. Então, ela agora propõe todo um pacote, né, para ajudar de novo a classe média e tal, que pode ter um efeito inflacionário de novo. É a mesma lógica que o Biden adotou. Então, essa contradição que a Dana Bash aponta, e ainda dizendo assim, bom, por que vocês não fizeram isso antes? Você estava no governo, né? E aí ela diz, não, era preciso primeiro deixar a inflação cair. Mas então essa injeção de $25 mil para a compra da primeira casa, tem uma ajuda para quem tem um bebê de até durante o primeiro ano de vida do bebê, que era $2 mil, o Biden subiu para 3, o J.D. Vance, que é o vice do Trump, promete subir para 4 e ela promete subir para $5 mil, esse que é um desconto de imposto de renda. E muitas outras medidas que e aí essa super controvérsia que é o controle de preços, né? Ela fala de especulação de preços. Ela chegou até a falar que houve um aumento forçado de preços, né? Que é aquela coisa, o preço não caiu, o valor não caiu, né? Exato, e aí intuindo que as empresas estariam mantendo os preços artificialmente por especulação e tal. Isso nos Estados Unidos é algo que não se costuma fazer, né? Foi feito no Brasil, na Venezuela, na Argentina, com os resultados que conhecemos. Então, a Dana Bash, analista de política CNN, grilling a Kamala Harris, né, grelhando ali, colocando contra a parede realmente uma entrevista bastante contundente. Nesse próximo bloco da entrevista, eles vão abordar sobre o Joe Biden também e também falar um pouco de todo o processo, né, de escolha para o vice-candidato de Kamala Harris. A gente vai voltar agora com as imagens em rede com a CNN Internacional e daqui a pouco eu volto com o Lorival Santana para poder a gente tratar sobre um outro tema que ela abordou nesse primeiro bloco, que foi a questão da imigração ilegal, um ponto-chave. Vamos acompanhar. Vivo aqui de Savannah, Georgia, e a nossa entrevista exclusiva com Kamala Harris e Tim Walz. Em 12 dias, Kamala Harris fará um debate com Donald Trump. E esse será o primeiro encontro deles. Eles nunca se encontraram pessoalmente. A única vez que estiveram na mesma sala foi quando Harris era senadora, quando Donald Trump fez seu discurso do Estado da União. Agora, por trás do seu comício, ela está argumentando com os eleitores. À medida que os eleitores conhecem Kamala Harris, eles querem saber como ela vai melhorar a vida das pessoas. Ela ouviu isso numa churrascaria aqui em Savannah. Nós precisamos melhorar, então, o teto de gastos para as empresas para ajudar o crédito fiscal. Na campanha, ela fala sobre sua experiência, anos no tribunal como advogada e depois como procuradora-geral da Califórnia. Eu conheço o tipo de Donald Trump. Eu já lido com eles a minha carreira inteira. O ex-presidente está criando um manual de ataques. Eu conheci muitos anos atrás e agora ela de repente é negra. E em 12 dias, eles estarão frente a frente pela primeira vez. Ela não é uma boa debatedora, não é uma pessoa inteligente, ela não quer debater. Se você tem algo a dizer, fala na minha cara.
Eu quero fazer uma pergunta sobre seu oponente, Donald Trump. Eu fiquei um pouco surpresa, e as pessoas podem ficar surpresas também, que vocês nunca se encontraram pessoalmente, mas isso vai mudar logo. A minha pergunta é sobre o que ele disse no mês passado. Ele sugeriu que você virou negra recentemente por motivos políticos, questionando uma parte central de sua identidade. Alguma coisa a dizer? Aquele mesmo roteiro, velho e cansado. Próxima pergunta, por favor. Só isso? É isso. Então vamos falar sobre questões de política internacional. O presidente Biden tentou, sem sucesso, acabar a guerra entre Israel e Hamas. Ele tem tentado isso há meses, juntamente com a senhora. A senhora faria algo diferente? Por exemplo, a senhora deixaria de enviar armas a Israel? É o que algo da esquerda progressista o pessoal pensa. Eu quero ser bem clara, para que não... Eu tenho um compromisso total com a defesa de Israel, e é um compromisso inabalável para que Israel se defenda. Isso não vai se mudar. Isso não vai mudar. Mas vamos voltar um pouquinho. 7 de outubro. 1.200 pessoas foram massacradas. Muitos jovens estavam simplesmente indo a um festival de música. As mulheres foram estupradas de forma horrível. E eu disse lá e digo hoje, Israel tinha e tem o direito de se defender. E por que isso importa? Muitas pessoas inocentes, muitos palestinos foram assassinados. Muitos. E nós temos de ter um acordo. Em Doha, nós tivemos de ter um acordo. Essa guerra deve acabar e nós devemos ter um acordo que traga os reféns de volta. Eu me encontrei com as famílias dos reféns americanos. Vamos liberar os reféns, vamos fazer o cessar-fogo. Mas nenhuma alteração na política em termos de armamentos? Não, nós precisamos do acordo, precisamos fechar esse acordo. Quando olhamos para o significado disso para as famílias, para as pessoas que estão vivendo na região, um acordo não é apenas a coisa certa a se fazer para acabar com essa guerra, mas também para liberar muita coisa que precisa ser feita. Eu estou comprometida com isso desde 8 de outubro. Nós devemos trabalhar com a solução de 2 estados, em que Israel esteja seguro e que os palestinos tenham segurança também e tenham autodeterminação e dignidade. Governador Walz, o país está começando a lhe conhecer. Então, quero lhe perguntar sobre como o senhor descreve seu serviço na Guarda Nacional. O senhor disse que portou armas na guerra, mas nunca esteve em uma zona de guerra. Uma autoridade disse que o senhor se enganou. O senhor se enganou? Bom, primeiramente, eu tenho muito orgulho. Eu trabalhei por 24 anos por esse país. Tenho muito orgulho do meu trabalho como professor, seja no Congresso ou na sala de aula. Meu histórico fala por si mesmo e eu falo como eles. Eu falo o que penso, eu expresso as minhas emoções e eu falo com muita paixão sobre as nossas crianças levarem tiros na escola. Então, as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou, sabem onde está o meu coração. E, mais uma vez, o meu histórico está por aí há mais de 40 anos e ele fala por si só. E a ideia de que o senhor disse que esteve em guerra, o senhor se enganou? Bom, nesse caso, isso foi após um tiroteio sobre a ideia de carregar armas de guerra. E a minha esposa sempre fala que a minha gramática não está sempre correta, mas como eles falarem dos meus filhos ou do meu cachorro, eu jamais faria isso. Eu jamais diminuiria o serviço de outros colegas, jamais fiz e jamais faria isso. E só mais uma pergunta, porque isso tudo é novidade, não é? Alguns dias atrás, isso não estava em jogo. O senhor teve de esclarecer que o senhor disse que o senhor e sua esposa usaram inseminação artificial, mas usaram outro tipo de tratamento de infertilidade para ter filhos. E depois, em sua campanha 2016, o senhor houve informações falsas que foram declaradas. Os eleitores podem acreditar no senhor, na sua palavra?
Bom, eu falo muito publicamente, os meus alunos falam também e podem falar que eu sempre me responsabilizo por o que faço. Eu gostaria que isso não precisasse ser feito no nosso país. Eu falei sobre a fertilização in vitro porque é um problema do país. Eu falei sobre os tratamentos que estavam disponíveis para nós e nós tivemos filhos lindos, mas é um contraste com as pessoas que estão tentando remover esses direitos de nós, de pessoas como nós. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou, conhecem meu histórico. Eu estive sempre falando, os meus alunos me ouviram falando, eu sempre falei de forma apaixonada sobre armas nas escolas ou a proteção de direitos, e o contraste não poderia ser maior com o que está sendo dito pela oposição e as suas posições nesse sentido. Então, vocês já viram isso acontecer? Eu acho que o que eles estão cortando, na verdade, o que eles estão tentando é trazer uma proibição nos direitos reprodutivos. Em seguida, o momento que mudou tudo, quando Kamala Harris recebeu uma ligação do presidente Biden dizendo que estava saindo da corrida presidencial. Era um domingo. Eu acho que eu vou dar muita informação. Não, nada disso. Eu estava com a minha família, eles estavam em casa, incluindo as minhas sobrinhas pequenas. Falando nisso, a vice-presidente fala sobre uma foto que viralizou durante sua convenção. E Tim Walz fala também desse momento sobre seu filho, que levou muitos espectadores às lágrimas. O senhor estava falando e a câmera pegou esse momento de orgulho do seu filho falando, esse é meu pai. Eu, como filho, jamais poderia ter imaginado isso. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista. Agora a gente vai aproveitar esse intervalo com o Lorival Santana para analisar rapidamente alguns pontos desse segundo bloco, também do primeiro bloco, Lorival. Ela reforçou agora, Lorival, que mantém a defesa com Israel. De Israel, porque ela está um pouco à esquerda do Joe Biden. O Joe Biden se considera o político mais sionista não judeu. No entanto, ele acabou tendo uma posição mais firme contra o governo de Netanyahu por causa da campanha na faixa de Gaza e da falta de um acordo, da falta de um acordo com Israel, com o Hamas para libertar os mais de 100 reféns que ainda estão lá e para haver um cessar-fogo para parar essa matança de palestinos na faixa de Gaza, já são dezenas de milhares. Então havia uma ideia de que a Kamala Harris poderia ser ainda mais, pressionar ainda mais Israel. Ela que é casada com um judeu, Douglas Emhoff, mas está alinhada mais com a esquerda e houve uma pressão muito forte do partido também, de militantes do partido, para que os Estados Unidos, por exemplo, parassem de dar ajuda de 3,8 bilhões de dólares por ano para Israel em armas, né? E aí ela se esvaiu, ela fugiu da questão quando a Dana Bash, a senhora pararia, a senhora mudaria essa política, ela não respondeu, mas disse que o importante é chegar a um acordo, que o Biden tem tentado, mas não está conseguindo, né? Porque o Netanyahu, ele tem ministros no gabinete dele que reúnem 14 cadeiras no parlamento, que são o ministro da Economia e o ministro da Segurança Pública, que não aceitam nenhum tipo de acordo, não aceitam um cessar-fogo com o Hamas. Então, Netanyahu está de mãos atadas. E o Hamas também tem as suas exigências, assim por diante. Então, esse é um tema realmente bastante espinhoso. Geralmente, política externa não costuma entrar, não costuma ter influência nas campanhas eleitorais americanas, mas quando é um tema que envolve Israel, tem sim bastante repercussão. Lorival, no primeiro bloco, sobre imigração ilegal, eu destaco ali um ponto da fala dela, ela citou logo o Congresso Nacional, que vem dialogando durante até o mandato do Joe Biden, né, do presidente Joe Biden, citou conversas com o Congresso Nacional. É o mesmo discurso e a mesma estratégia dela agora durante a campanha, que para haver alguma alteração, vai contar com o Congresso Nacional. Porque eles fizeram um grande acordo para liberar recursos para a Ucrânia, para Israel, para Taiwan e
para a fronteira. Era uma exigência dos republicanos que houvesse, porque o discurso dos republicanos é o seguinte: vocês ajudam a Ucrânia, mas não protegem a fronteira. Aí o Biden falou: tá bom, o que vocês querem? E aí os republicanos vieram com um texto que incluía $20 bilhões para a fronteira. Mas quando o Trump viu isso, vetou isso, orientou a bancada republicana a não aprovar esse pacote, porque aí a leitura da Kamala Harris, isso aí acabaria ajudando o governo Biden e tiraria uma linha de ataque do Trump contra eles. Então, de fato, esse pacote não foi aprovado e aí essa é a resposta principal dela para a questão da imigração. Daqui a pouco a gente volta com outras análises também do nosso analista de internacional, Lorival Santana. E a gente volta a acompanhar um outro trecho agora da entrevista, primeira entrevista de Kamala Harris e também do vice Tim Walz. Vamos acompanhar. Nossa entrevista exclusiva com os indicados à vice-presidência e presidência, Kamala Harris e Tim Walz. Apenas 39 dias atrás, Joe Biden declarou que estava saindo da corrida presidencial, mas antes de twittar, ele ligou para Kamala Harris. E agora estamos descobrindo o que aconteceu durante essa ligação. Começamos essa parte sobre esse momento em que tudo aconteceu, na verdade, tudo começou, o debate entre Joe Biden e Donald Trump. Senhora vice-presidente, a senhora sempre defendeu a capacidade de Joe Biden ter um novo mandato. A senhora insistiu que ele é muito forte. Considerando o momento agora, a senhora se arrepende de algo que disse ao povo americano? Não, de forma alguma, de jeito nenhum. Eu servi com o presidente Biden por quase 4 anos agora e é uma das maiores honras da minha carreira mesmo. Ele se importa tanto com o povo americano, ele é tão inteligente e leal. Ele é leal ao povo americano. Eu passei horas e horas com ele no Salão Oval e na sala de situação. Ele tem a inteligência, o compromisso, o poder de julgamento e a disposição que eu acho que o povo americano merece de um presidente. Em contraste, o ex-presidente não tem nada disso. Então, em primeiro lugar, eu tenho muito orgulho de ter servido como vice-presidente de Joe Biden. E 2, eu tenho muito orgulho de estar concorrendo com Tim Walz, a presidência dos Estados Unidos, e trazer para os Estados Unidos o que eu acredito que o povo americano merece, que é um novo caminho à frente, que é virar a página depois da última década, que eu acho que foi contrária ao espírito do nosso país. Mas na última década, os últimos 3 anos fazem parte do seu governo. Eu estou falando de uma era que começou há cerca de uma década atrás. E eu acho que ao trabalho que precisava ser feito, a liderança, isso foi distorcido. E nós nos sentimos muito derrotados nisso, porque muitos americanos acham que a liderança é medida de uma forma diferente. E eu acho que são coisas que precisamos discutir nessa eleição e isso está à frente de tudo. Bem, como não tivemos a chance de falar sobre isso, a respeito do presidente Biden, quando ele ligou dizendo que estava saindo da corrida, como isso foi? Ele se ofereceu para endossá-la ou a senhora pediu por isso? Bom, era um domingo. Eu acho que eu vou dar muita informação, mas enfim. Não tem nada disso, senhora vice-presidente. Minha família estava com a gente, incluindo as minhas sobrinhas netas pequenas. E nós tínhamos acabado de fazer panqueca, enfim, estava assando o almoço ali. Estávamos nos sentando para montar um quebra-cabeças, olha só. E aí o telefone tocou e era Joe Biden. E ele me falou o que ele havia decidido fazer. Eu perguntei se ele tinha certeza disso. Ele disse sim. E foi assim que eu soube.
E no caso do endosso do apoio, a senhora pediu? Ele deixou claro que iria apoiá-la, que ele iria me apoiar. Então ele disse que estava saindo da corrida e que ia apoiá-la. Eu primeiro me preocupei com ele, para ser bem sincera, me preocupei com ele. Eu acho que a história vai mostrar várias coisas sobre a presidência de Joe Biden. Eu acho que a história vai mostrar que, de muitas formas, ela foi transformadora, seja no que a gente conseguiu em investimento na infraestrutura, em novas economias, em novas indústrias, o que fizemos para trazer nossos aliados juntos e ter confiança em como somos, em quem somos como Estados Unidos e melhorar as nossas alianças, mantermos os nossos princípios, manter as regras e normas internacionais e a soberania do território, a integridade do nosso território. E acho que a história vai mostrar não só que Joe Biden liderou um governo que conquistou esses sucessos extraordinários, mas também o caráter deste homem. Ele, em sua vida e sua carreira, incluído como presidência, ele mostrou que ele foi uma pessoa que sempre colocou o povo americano em primeiro lugar. Uma defesa de um homem que a escolheu para ser sua companheira de chapa 4 anos atrás. 4 anos antes, 4 anos depois, Harris fez uma escolha diferente. E temos aqui Gus Walz, o filho de Tim Walz. E também uma outra imagem que viralizou. Senhora vice-presidente, a foto que viralizou quando a senhora estava falando e uma das suas sobrinhas netas estava vendo o seu discurso. A senhora não falou sobre gênero ou raça em seu discurso, mas essa foto representa muito sobre seu discurso. O que isso significa para a senhora? Daqui a pouco a gente volta com a continuidade da entrevista com a Kamala Harris e também com o vice, Tim Walz. A gente volta a comentar esse trecho da entrevista agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, ela que ali cuidadosamente abriu um pouco da conversa que teve em uma ligação. Isso é delicado, né? Você sabe, como repórter de política, sabe que você não pode abrir o que o presidente fala. Né? E abrir uma conversa ali com o presidente da República, né, para uma jornalista, é delicado, né? Ainda mais quando se trata de um presidente que está pressionado a deixar a corrida pela reeleição. Um momento bastante delicado na carreira de Joe Biden e de Kamala Harris também, que tinha que ficar ali discreta, né? Não demonstrar que estava querendo ocupar o lugar do presidente, do chefe dela. E por uma razão como essa, né? A senilidade, né? A incapacidade mental, realmente. E ele continua na presidência, né, Leandro? Tem essa questão também. Ele vai governar os Estados Unidos, ele tem um botão nuclear pelos próximos meses. Então, esse foi um tema que a Dana Bash, nossa colega, tocou ali, que realmente ela se mexeu na cadeira e falou: estou com receio de passar informações demais. Um momento muito interessante da entrevista. Agora, Lorival, o que você destaca da fala do candidato a vice-presidente, o Tim Walz? Ele que foi escolhido para poder agregar, para conseguir votos naqueles estados ainda indecisos, né? Agora, durante a campanha, ele vai ter que justificar muitas das ações dele do passado, né? Como aconteceu também na entrevista. O J.D. Vance, que é o candidato a vice do Trump, tem e que é um veterano, né, dos fuzileiros navais, lutou no Iraque e tal, então tem essa bagagem que é muito valorizada pelos americanos, questionou a atuação dele na Guarda Nacional e disse que quando ele seria convocado para ir por Iraque, ele se aposentou, pediu baixa na Guarda Nacional. O Tim Walz afirmou o seguinte, explicou o seguinte: não, eu já tinha pedido baixa quando o meu grupo foi convocado. E, aparentemente, um fact-checking que foi feito demonstrou que ele estaria dizendo a verdade. Então, a atuação dele foi muito nos Estados Unidos, que é a atuação da Guarda Nacional, em desastres e tal, apoio à população e tal. E ele teve uma passagem pela Itália, dando apoio
a operação no Afeganistão, mas estava na Itália, não foi para esses hotspots, né, essas áreas de guerra. Com relação à fertilização in vitro, de fato ele disse que o casal tinha feito, porque como ele explica agora, seria o que está em discussão, porque o J.D. Vance é muito conservador e ele se coloca contra o aborto em qualquer circunstância, inclusive estupro ou perigo para a saúde da mãe, e também é contra esses métodos de fertilização. Aí foi visto que não foi exatamente fertilização in vitro que o casal fez, mas houve uma fertilização artificial, sim, para gerar esses 2 filhos. E quando essa imagem que a gente viu e vai ver agora no próximo segmento, né, daquele filho super emocionado, né, é por causa disso. Os 2 filhos são resultado desse processo. Daqui a pouco vou pedir para o Lorival também comentar sobre uma frase dela. Ela repetiu várias vezes que ela não mudou os valores. Mas agora a gente volta a acompanhar, portanto, esta entrevista, a primeira entrevista da candidata Kamala Harris e também do vice. Vamos acompanhar. Volta ao vivo de Savannah, Georgia, com nossa explosiva entrevista com Kamala Harris e Tim Walz. E Tim Walz é um líder de... Não deveria ser um líder prominente de algum outro estado como Pensilvânia, mas ele é de Minnesota. E, além de ser só um bom rapaz, ele também alfineta Donald Trump com vontade. Governador, o senhor falou com eleitores de seu estado há anos. E o que o senhor pode falar sobre a Geórgia? Nós estamos vendo uma explosão no crescimento nas pequenas empresas e nas creches, porque isso é necessário para os trabalhadores. Fazendo o comício, Tim Walz está encontrando seu lugar nessa campanha histórica. Está pronto para cair na estrada comigo e concorrer comigo? Será uma honra, senhora vice-presidente. E tomando o palco com essas palavras. Esses caras são esquisitos. Agora é o companheiro de chapa que não deixa nada para trás. Escutem esse cara, ele está falando Hannibal Lecter e tubarões que tomam choque. E está encontrando seu ritmo com sua nova chefe. Olha, a gente vai comer mac and cheese, greens, Eu comi a saladinha e o brisket. E na questão da pimenta? Eu gosto de pimenta. A vice-presidente cultiva pimentas na residência. Elas são ótimas. Eu não consigo, mas eu chego lá. Eu tenho que fazer uma pergunta para vocês dois sobre 2 momentos. Claro, além dos discursos, mas momentos interessantes que aconteceram durante a convenção. Governador, o momento que o mundo viu quando seu filho apareceu na câmera enquanto o senhor falava, mostrando tanto orgulho, tão emocionado, dizendo: esse é meu pai, esse é meu pai. Eu não sei se como pai eu poderia um dia ter imaginado, poderia por muitos motivos estar nessa chapa, mas entender o que era de fato importante, a importância de ter o meu filho sentir tanto orgulho de mim. Eu estava tentando ali dizer as coisas certas, mas quando você tenta proteger os seus filhos, você sabe que com a notoriedade muitas coisas vêm, mas nesse momento emotivo, eu só fiquei feliz que eu tive aquele momento. Eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho do Gus, da Gwen e da Hope. Acho que uma coisa é falar sobre a nossa era e que a nossa política pode ser melhor, pode ser diferente. Nós podemos mostrar algumas dessas coisas e envolver também as nossas famílias nisso. Eu esperava que as pessoas pudessem sentir isso e segurassem os filhos um pouco mais fortes, porque a vida pode piorar, né? E última pergunta, senhora vice-presidente. A foto que viralizou, a senhora estava falando e uma de suas sobrinhas netas estava vendo seu discurso. A senhora não falou especificamente sobre raça ou gênero em seu discurso, mas isso significa muito para muitas pessoas e essa foto realmente representa isso tudo. O que significa para a senhora? Olha, eu estou concorrendo porque eu acredito que eu sou a melhor pessoa para ter esse emprego neste momento. Para todos os americanos, independentemente de raça ou gênero.
Mas eu vi essa foto e eu fiquei muito emocionada. E ela está ali de trancinha, olhando. E eu estou na frente da foto, falando, obviamente. E é algo que nos deixa muito gratos e, ao mesmo tempo, muito humildes também. Ela falou muita coisa com você depois? Nossa, ela falou muito. Ela ouviu tudo. Ela ouve tudo. E aí ela falou muito. Senhora Vice-Presidente, Governador Walz, muito obrigada pela atenção e por sua disponibilidade. Obrigado pela oportunidade. Essa foi a primeira entrevista com Kamala Harris, onde os eleitores puderam ouvir um pouco de suas posições e como elas mudaram e por quê. E foi a primeira vez que ouvimos os detalhes sobre a ligação do presidente saindo da corrida presidencial e apoiando sua vice-presidente, algo que com certeza entrará para a história. A CNN também convidou o ex-presidente Trump e J.D. Vance para uma entrevista. Esperamos trazer essa entrevista em breve. Seguimos com nossa cobertura especial. Vamos passar para Abby Phillip, que vai trazer a análise política. Trouxe bastante coisa para discutirmos. Eu quero agradecer demais pelo seu trabalho, Dana. Agora, na próxima hora, nós que temos aqui na nossa sala, nós teremos as reações aqui do nosso painel. Eu quero começar com David Axelrod. Como a vice-presidente Harris, como que ela encarou esse momento? Olha, eu acho que ela fez o que precisava. Muito bem, você acompanhou, portanto, a primeira entrevista da Kamala Harris junto com o vice-candidato, o Tim Walz. E agora a gente volta aqui para poder analisar os principais pontos dessa entrevista com o nosso analista de internacional, o Lorival Santana. Lorival, o que você destaca dessa primeira entrevista? No primeiro bloco, ela falou que precisa mudar muito, falou na questão da inflação, né? Preços de alimentos, cesta básica, mas não disse como, né? Exato, quer dizer, na verdade, as propostas do que ela chama de economia de oportunidade, elas são inflacionárias, né? A gente sabe disso, a gente viveu isso na carne no Brasil. Então, é bastante criticada essa plataforma econômica dela, né? Principalmente pelo mercado e tal, porque a solução dela para a questão inflacionária é mais capacidade dos americanos de consumir. Isso a gente sabe que gera pressão inflacionária. Então, as políticas econômicas dela vão ser bastante criticadas pelos conservadores fiscais. Afinal, houve um cálculo de que geraria mais 2,7 trilhões de dólares em déficit público nos próximos anos, sendo que os Estados Unidos já tem um déficit de 31 trilhões de dólares, vive com problemas de financiamento do governo e tal. Então, esse realmente é um ponto de fragilidade, né, da campanha dela. Essa questão racial, que foi tema no finalzinho da entrevista, você vê que ela meio que não quer se definir como uma candidata para um eleitorado negro, que afinal é 12,5% da população americana. Ela não pode entrar nesse escaninho, né? E ela já tem esse voto garantido, né? A última pesquisa mostra que 75% dos eleitores negros já estão com ela, o que não era a realidade do Joe Biden, que os negros foram importantes na eleição do Biden em 2020, mas agora estavam muito desanimados com o Joe Biden por causa dessa carestia, desses preços altos, né? Então, ela conseguiu trazer de volta esse eleitorado que é importante, mas uma vez conquistado, ela precisa conquistar o eleitorado branco, que são 2/3 do eleitorado americano, né? E existe uma certa dificuldade aí, porque são muitos eleitores de colarinho azul, sem diploma, homens que têm uma preferência neste momento pelo Donald Trump. Também no voto latino, a última pesquisa mostra um empate entre Trump e Kamala Harris, o que é uma novidade, né? É que esse eleitorado latino, hoje, ele é conservador, né, nas questões morais, de aborto, essas questões, é um eleitorado católico, muitas vezes também é evangélico e conservador também, e, por outro lado, não quer necessariamente uma liberação da imigração,
porque sente que batalhou muito para se tornar cidadão americano, para ter o green card, etc., e que não quer que outros façam isso de forma fácil e se sentem, às vezes, mais americanos do que os americanos nativos. Então, esses são desafios para os democratas. Para Lorival, durante a entrevista, ela citou em vários momentos que ela não mudou os valores dela, né? E deixou subentendido ali o que ela defendia lá atrás, na época ainda de parlamentar, né? Uhum. E um ponto que ela não respondeu a essa pergunta e o que está sendo cobrado agora é que aqueles que estão apoiando os doadores, né, de campanha dela, hoje fazem uma cobrança para ela tentar mudar o tom em relação à taxação dos super ricos lá nos Estados Unidos também. Esse assunto também está em debate lá, né? Esse assunto ela não respondeu, ela não foi tratado, mas há uma cobrança dela, entre outros assuntos, sobretudo esse também. Exato, porque como a gente falava, ela quer dar descontos de tributos, né, para a chamada classe média americana, as pessoas mais pobres, e compensar esses descontos elevando os impostos para as pessoas que ganham mais de $400 mil por ano e para as grandes empresas também. Então, isso é algo que não é muito popular no mercado financeiro, entre eventualmente alguns grandes doadores, como você aponta e tal. E ela tem recebido um recorde de doações, né? Já são centenas de milhões de dólares de doações, em parte de grandes doadores, mas em parte também de pequenos doadores que dão $10, $50 e tal. Esse grassroots, né? Esse eleitorado mais raiz, mais da base do Partido Democrata ou até mesmo independente, e até alguns republicanos que são never Trump, que não gostam do Donald Trump. Para o Lorival, o que fica agora é a expectativa para o embate, né? O próximo debate no dia 10 entre ela e o ex-presidente, o Donald Trump. E há uma expectativa grande porque muitos falam que durante, quando ela estava na condição de procuradora-geral, né, do estado da Califórnia, ela conseguia fazer muito debate argumentando durante a atuação dela no cargo e que essa Kamala Harris agora, que poucos conhecem, pode aflorescer em um debate. É grande uma expectativa para isso, né? E no Senado também, quando tinha sabatina, né? Bem lembrado. Por exemplo, do Brett Kavanaugh, que o Trump nomeou para a Corte Suprema, ela pergunta a ele: o senhor conhece alguma lei em que o Estado interfere sobre o corpo dos homens? Referindo-se ao aborto, né? E aí ele diz: não, eu não consigo entender do que você está falando e tal. Aí mostrando claramente que ele não tem uma sensibilidade para o tema do debate do aborto. Ele que é acusado de ter estuprado uma jovem durante o ensino médio, né? Também tem um outro momento em que ela está sabatinando um outro nomeado pelo Trump, e que, nomeado não, um funcionário do governo americano, em que ele diz assim: não fica perguntando tão rápido assim que eu não consigo acompanhar e tal, mostrando a agilidade mental dela, né? E sim, ela inclusive teve uma controvérsia em relação a esse debate do dia 10, na ABC, em que o Trump dizia que não queria que desligassem os microfones quando não é o momento do outro falar, ficasse ligado só para quem está com a palavra, né? E aí ela falou assim: não, tudo bem, não precisa desligar, não. Demonstrando que ela não tem problemas de enfrentar o Trump nesses atropelamentos que ele costumava fazer com o Joe Biden, por exemplo, e tal, né? Então ela quer também dar essa imagem, como existe um machismo em certas faixas da sociedade que atribuem uma doçura, compaixão, fragilidade às mulheres e não uma firmeza, uma dureza maior, uma assertividade. Ela quer justamente demonstrar que ela tem essas qualidades também que são consideradas necessárias para um presidente. Lorival, o que você destaca? O que vai ser aí de desafio para Kamala Harris no próximo debate com o Donald Trump? Do Donald Trump, eu acho que a gente já sabe que ela pode usar muita lei para questioná-lo, né? O conhecimento que ela tem também. E colocá-lo como um réu, né? Que é muito a estratégia da campanha dela. Ela como promotora e ele como um réu, porque ele é de fato réu em 4 processos criminais, né? Então,
ela vai procurar provocá-lo, né? Assim, desequilibrá-lo, fazê-lo se desconcentrar e tal, exatamente apontando contradições, apontando problemas com relação às mulheres, o histórico que ele tem de adultérios, que é um dos processos, inclusive, é por pagamento pelo silêncio, né, de uma atriz pornô e tal. Então, ela vai tentar desestabilizá-lo nessas questões. Ele é uma pessoa impulsiva, agressiva, hostil, né? E aí o eleitorado dele gosta disso, mas pode trazer problemas para ele, para o eleitorado que ele precisa conquistar, que é o eleitorado mais de centro, mais moderado. Mas ele vai fazer isso com ela também, né? E vai tentar desequilibrá-la, desestabilizá-la e fazer ela errar, dizer coisas das quais ela pode se arrepender. Importante onde ela está, onde foi essa entrevista, Geórgia, um dos estados do Sun Belt, que são decisivos, 4 estados, e ela está um pouquinho na frente nesse estado e em 2 outros, no Arizona e Nevada, enquanto que o Trump está na frente na Carolina do Norte. Lourival Santana, obrigado pela presença e mais uma vez a análise aí dessa primeira entrevista. Teremos, acredito que a outra também, né? Esperamos que sim, com o Donald Trump, se ele aceitar. Obrigado, viu, Lourival, mais uma vez. Foi um prazer. O América Decide termina aqui, nós seguimos de plantão e você terá outras informações da entrevista de Kamala Harris no Novo Dia. Para você, uma boa noite e até amanhã. Pense bem, pense CNN.